E aí, pessoal? Nós estamos vivendo uma época muito interessante. Eu várias vezes disse aos meus alunos em sala de aula e várias vezes disse a conhecidos, amigos, colaboradores que nós estamos vivendo uma época horrorosa. O que não é verdade. Talvez seja um grande exagero, uma versão um pouco radical demais. A nossa época ela não é horrorosa. Ela é perigosa, mas não horrorosa. Ela é cheia de oportunidades e desafios. E existe um desafio da nossa época que é provavelmente decisivo para o futuro. Ele vai definir o futuro da civilização, não só no Brasil, mas no mundo. É a maneira como nós lidamos com o conhecimento, a informação e a opinião. Conhecimento, informação e opinião são o assunto da conversa que eu gostaria de ter com vocês agora. Especialmente opinião. É com essa palavra que eu quero brincar um pouco, se vocês me derem licença. Brincar sério. Brincar muito sério. Opinião é uma coisa que as pessoas formam, mantêm, mudam, comunicam. E essa opinião sofre reforço de quem concorda e crítica de quem discorda. Então existe uma esfera pessoal da opinião e uma esfera pública da opinião. A opinião na esfera pessoal é a opinião que você mantém ou eu mantenho. A sua opinião, minha opinião. No caso da opinião pessoal, eu gostaria de apontar para duas características. A primeira é uma característica moral ou ética, que é o seguinte: respeito à opinião. Se você mantém uma opinião e eu mantenho uma opinião divergente, diferente, conflitante com a sua, por exemplo, você é vegetariano e eu como carne, você é socialista e eu sou liberal, você é figueirense e eu sou avaí, na medida em que nós vivemos em sociedade, você quer ter os seus direitos respeitados e eu os meus, nós devemos respeitar a opinião do outro, a diferente. Respeitar a mesma opinião, respeitar quem tem opinião igual é fácil. Respeitar quem tem opinião diferente é que é difícil. E é por isso que deve ser um compromisso moral. Isso significa não praticar violência por causa da diferença de opinião. Isso significa não praticar ofensa, nem perseguição e nem humilhar as pessoas pela diferença de opinião. O direito a manter uma opinião é um direito fundamental para que nós possamos viver juntos sem violência, sem o uso da força nas relações sociais. Ao invés de usar a força, usar a inteligência é bem melhor, mas exige que a gente mantenha na nossa plataforma moral o direito à opinião. E isso tem a ver com o direito à expressão da opinião. Já vou voltar a essa parte. Além dessa questão ética e moral de respeitar a opinião, sobretudo a opinião diferente, existe a questão intelectual ou cognitiva ou epistêmica, que vem de epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Ou seja, existe uma questão de conhecimento envolvido com a opinião, que é o fato de que cada um de nós tem a obrigação de examinar suas próprias opiniões. Isso também deveria ser considerado um valor, talvez até um valor moral, embora eu separe, eu diga, a moral é o respeito à opinião, o cognitivo é a obrigação de revisar ou verificar, ou examinar, ou refletir sobre a sua própria opinião. As opiniões que você tem na sua cabeça, as opiniões que eu tenho na minha cabeça, eu preciso manter sadias, saudáveis. E como é que a gente faz isso? Com a autocrítica, com a reflexão, com o pensamento reflexivo. Fazer a crítica de nós mesmos, fazer a crítica da nossa própria opinião, é muito difícil, é uma conquista pessoal, que todos nós estamos sempre aprendendo a fazer.
Isso envolve humildade. Isso envolve questionar nossa própria certeza. Isso envolve ouvir o outro. E aqui no ouvir o outro eu passo do caráter individual ou pessoal para o caráter público da opinião. Do ponto de vista público, as opiniões são diferentes, elas estão em choque umas com as outras. A favor da manifestação dos caminhoneiros, contra a manifestação dos caminhoneiros, final de maio de 2018, período de efervescência das opiniões no nosso país. Um período de grande questionamento das instituições. Um período de grande desconfiança sobre a credibilidade do governo, por exemplo. E as opiniões estão aí sendo discutidas. Isso é muito bom. Sabe uma coisa muito legal, que é muito saudável para a tua opinião e para a minha? Ouvir críticas. Ouvir críticas com curiosidade, com interesse. Ninguém gosta de ouvir críticas, porque crítica não constrói. A crítica serve para desmanchar erros na opinião do outro. Fazer crítica é isso. Em outra ocasião, eu já tive chance de falar um pouco sobre crítica, aqui, por meio do vídeo, e faço isso de novo agora. Fazer crítica não é para construir, é para limpar o terreno. Por isso é que a gente precisa fazer a autocrítica da nossa opinião, para limpar o terreno da nossa mente de opiniões que não têm fundamento, de opiniões que parecem atender a um determinado interesse e no fundo atendem a outro. Certo? E a crítica pública, aberta, livre, é a melhor maneira disso acontecer em sociedade. Emitir a opinião, ouvir a opinião do outro. Fazer a crítica da opinião do outro, ouvir a crítica da nossa opinião. Esse é um processo democrático que precisa ser encorajado, principalmente numa época como a nossa, onde os meios de comunicação estão começando a se tornar cada vez mais interativos. A interconectividade, a cultura cibernética, a inteligência coletiva, essa situação que a tecnologia trouxe de que todos podem se expressar. Qualquer pessoa pode pegar o celular e fazer um vídeo, tirar uma foto, compartilhar uma frase, compartilhar um texto, compartilhar uma notícia, emitir a sua opinião. Mas essa discussão se torna inútil se nós não fazemos a primeira coisa: respeitar o outro, respeitar a opinião do outro. E se nós não fazemos a segunda coisa, respeitar a nossa opinião. E como é que nós respeitamos a nossa própria opinião? Mantendo sempre a vigilância e o exame para que a gente não publique, não defenda, não compartilhe, não afirme e não propague opiniões sobre as quais a gente não tem fundamento, justificativa, evidência ou que não tenha verificação da sua legitimidade. Cada vez mais nós vamos entrar num mundo onde a gente vai precisar de pessoas com opinião sofisticada, com opinião qualificada, com opinião refinada, com opinião avançada. E o que faz o treino da opinião? O que melhora a opinião? A sua, a minha, sobre esse assunto, sobre aquele. Sobre todos os assuntos. Desde a alimentação, a política, o meio ambiente, a afetividade, a arte, a cultura, o meio ambiente, a vida em sociedade, as boas maneiras, a matemática, o português, a literatura, tudo. O que faz a garantia da saúde da opinião se tornar real, o que faz com que a gente se aproprie de boas opiniões é a crítica pública. Eu falo isso para vocês no auge da paralisação
das estradas, no auge da crise de abastecimento causada pela paralisação dos caminhoneiros, para dizer o seguinte: meu irmão, minha irmã, meu aluno, minha aluna, meu colega, meu amigo, minha amiga, meu desconhecido, minha desconhecida. Para dizer o seguinte: eu não me importo com a sua opinião, tanto quanto eu me importo com a maneira como você trata a sua opinião e a dos outros. Trate a sua opinião com rigor, trate a sua opinião com crítica, para não defender qualquer opinião, para não manifestar qualquer opinião, para que, no geral, a opinião vá filtrando, depurando erros e a gente consiga obter um refinamento, uma sofisticação da opinião pública. Concluindo em uma frase: respeito à opinião e estímulo à discussão. Respeito à opinião, estímulo à discussão. Beleza, pessoal? E aí a gente pode tentar sobreviver nesse caos, a gente pode tentar sobreviver nessa selva, a gente pode tentar sobreviver nesse ecossistema de opinião que está mudando o tempo todo. Ok? Um abraço.